a parada aqui, hein? Mas tem que fazer a parada, hein? Senão vai dar zica. Bom, boa tarde, então, novamente a todos, a todas que estão presentes aí na nossa aula. Vou compartilhar a tela com vocês, conforme o nosso cronograma da disciplina. Hoje nós temos uma aula que vai ser relacionada... Que dia que é hoje? 27, né? 27. Hoje é aula de funções, tá, pessoal? Manipulação de arquivos digitais. Então, essa, pessoal, aula de hoje é a aula síncrona de conteúdo novo que praticamente contempla aí a nossa ementa da disciplina. Opa, alguém entrou aqui, só um minutinho. Aqui, beleza. Mas por que eu não estou conseguindo? Que estranho, não consigo aceitar vocês aqui. É alguma coisa relativa ao browser. Ué, negar eu posso, permitir eu não posso. Ué, pessoal, travou toda a zica aqui. Opa, a Camila, eu acabei de negar ela. Desculpa, Camila, ela vai entrar. Permitir. Se alguém conhecer a Camila, pede para ela entrar novamente, pessoal, que eu sem querer travou aqui, eu acabei clicando em negar na entrada dela. Bom, então, hoje é a nossa última aula de conteúdo novo da disciplina, tá? Nós vamos trabalhar com funções e manipulação de arquivos digitais. Além disso, ao final da aula, eu vou passar para vocês a lista 4. Vou disponibilizar no SIGA posteriormente aí a lista 4. Deixa eu só verificar se essa aula já está no SIGA. Já está. Aqui, ó. Funções e manipulação de arquivos digitais. Vocês podem fazer o download aí. E assim por diante. Bah, agora eu tô preocupado. A Camila não entrou, né? Acho que não. Mas tudo bem. Ela deve aparecer aqui. Ah, agora entrou. Beleza. Aceitei a Camila agora. Eu tinha errado. Clicado no botão errado. Agora ela está aceita já. Beleza. Então, pessoal, vamos seguir nosso cronograma. Deixa eu fechar umas coisas aqui que eu estava lendo uns artigos. Então, a aula de hoje, como já mencionado, funções, manipulação de arquivos e a lista 4. É a última aula síncrona essencial que vocês terão aí ao longo do semestre. E conforme o cronograma, esse cronograma inicial que foi apresentado aí, daqui em diante, até o final da disciplina, vocês vão ter muitas aulas de exercícios, tá? Resolução de listas, da lista 3, da lista 4, e também aulas para a confecção do trabalho final, cujos grupos foram definidos na aula passada. Alguém me mandou e-mail ontem, depois me avise que eu vou atualizar a lista no final da aula, a lista do trabalho final, tá? Porém, o trabalho final já está no SIGA disponível, tá aqui, ó. Definição do trabalho final e grupos. Então, vocês podem acessar aqui, ver em que grupo vocês estão. Se vocês não estiverem em nenhum grupo, por favor, me avisem que eu vou atualizar esse documento e depois eu passo para vocês. Por exemplo, o grupo 2 é o Igor, o Marlon, Lidiane, Larissa e Andrei. Ok? Bom, vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos ir para o conteúdo novo da disciplina. Tá? Então, esse é o slide que está lá no SIGA. A aula de hoje é sobre... A primeira parte é funções e depois arquivos digitais, bem simples, tá? Nós vamos ver um pouco sobre o conceito de funções, a forma geral de uma função, o que são protótipos de funções, e também escopo de variáveis, detalhando um pouco o que são os parâmetros que as funções recebem, tá? E além disso, para finalizar, nós vamos ver que uma função pode ou não, né, retornar algum valor, ela pode fazer um cálculo, algum processamento, retornar essa informação útil, tá? E vamos trabalhar com exemplos aí e exercícios, além da lista 4 para vocês. Então é o seguinte, pessoal, opa, alguém falou alguma coisa. Eu acho que não foi aqui, acho que foi aqui.
Um segundinho, vou fechar isso aqui, perfeito. Então, olha só, pessoal, até o momento, nós fazemos como os nossos programas? Numa única tripa, num único conjunto, né? Num único bloco. Nós temos lá a função main, que eu falo para vocês que é a função principal, main significa principal, e aqui dentro da função main, dentro do abre e fecha colchetes dela, nós colocamos nosso código. Foi assim que a gente fez até agora, em todos os exercícios, em todas as listas. Tudo ali dentro. O programa podia ter 15 linhas, podia ter 5 linhas, podia ter 3, podia ter 1000 linhas, tá? Então é assim que a gente está fazendo. Dentro do main, nós temos todas as nossas instruções sequenciais aqui, e o nosso arquivo se chama, o nosso código-fonte é composto dessa maneira, até o momento, tá? Porém, na programação é comum a gente dividir os problemas complexos em partes. A gente divide, nós temos que resolver um problema, mas a gente resolve esse problema por partes. E se eu puder utilizar partes que já existem para facilitar o desenvolvimento do meu problema, a resolução do meu problema, é muito melhor. E é aí, pessoal, que entra o conceito de funções que a gente aprendeu hoje. Então, a gente agora vamos passar de um modelo de programação onde nós temos uma única função com várias instruções sequenciais para um modelo de programação onde eu tenho uma função principal que chama uma sequência de funções menores ou subprogramas, executando elas sequencialmente para compor o programa final e resolver o problema que a gente tem, tá? Então, a função, módulo ou subprograma é o nome dado para um conjunto de comandos definidos fora do programa principal, fora da função main, como se fosse um programa completo, tá? Geralmente, essa função, esse subprograma, ela recebe 0, 1 ou mais parâmetros do programa principal ou de quem a chamou, né, de quem invocou essa função. Uma vantagem disso é que a gente pode reutilizar código. Então, eu posso fazer uma função, por exemplo, para imprimir um menu na tela de um programa. E eu posso chamar essa função N vezes, mas eu implemento uma vez só. Porém, eu chamo ela, executo ela N vezes, tá? E, além disso, uma outra importante característica de função são os parâmetros. O que são os parâmetros? Os parâmetros são variáveis declaradas na função principal, que são repassadas para as funções que são chamadas, para elas trabalharem com esses valores. Por exemplo, uma função que faz a soma de 2 números. Os parâmetros devem ser os 2 números para eu fazer a soma dentro da minha função. Ok? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, por favor, coloquem aí no chat ou abra o microfone, tá? Deixa eu até ver o chat aqui, ó. Alguém poderia passar o WhatsApp do Eduardo para eu falar sobre o trabalho final, por favor? O Ned está pedindo, tá, pessoal? Se souberem, passem para ele aí, fazendo favor. Vamos lá, então. Pessoal, lembrando, me interrompam quando vocês quiserem, tá? Então, até agora, nós temos isso aqui. Do lado esquerdo é o que vocês programaram até hoje, né? A função main principal. E aí, todos os códigos de vocês aqui na cor preta, né? Para exemplificar um monte de código ali, de blocos. Por exemplo, essa linha aqui é um for. Aqui dentro tem as instruções dentro do for. Aqui eu tenho um if, por exemplo. Então, só para exemplificar. Então, qual que é a ideia de funções? A ideia das funções é que eu agrupe um conjunto de instruções que faz algum processamento específico, que eu possa, inclusive, depois reutilizar, e agrupando esses conjuntos de instruções, por exemplo, as em cor azul aqui, ó, que vocês estão vendo. Não sei se eu tenho alguém daltônico aí, mas essas instruções aqui que eu estou circulando aqui, elas são em cor azul, tá? Então, vamos supor que essas instruções aqui fazem a leitura de dados para um vetor, por exemplo. Tem um for, tem um while, tem um if, ali, um monte de instruções. E em vermelho tem as instruções que fazem a apresentação de dados de um vetor, qualquer, tamanho N, genérico, né? Então eu posso, a partir de agora, agrupar essas informações em azul, essas instruções em azul, e dar um nome para ela, o nome da função, que vai se chamar todas essas instruções, e agrupar essas instruções em vermelho, dando um nome para ela, e invocar esse nome. Consequentemente, serão executadas essas instruções em cor vermelha, aqui, tá? Então a gente tem isso, até agora nós temos isso aqui, e a partir disso, nós vamos fazer isso aqui agora, pessoal. Olha só, a partir do meu programa principal, nós começamos o programa principal aqui embaixo, no nosso código-fonte, tá? Em vez de fazer o que está na esquerda, vamos fazer o que está na direita agora. Então, nós colocamos a primeira instrução, a segunda, a terceira instrução. Quando eu for executar a quarta,
instrução, eu deveria executar esses comandos aqui em cor azul. Porém, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome para essa função e vou falar que essa função aqui, que está na cor verde, por exemplo, ela representa... Opa, acho que eu errei aqui o negócio, tá? Apertei o botão sem querer. Ela representa o nosso código que está em azul aqui, ó. Então, o que acontece? Meu programa vem executar sempre na primeira linha do programa principal, da função main. Executa essa linha, executa essa linha, executa essa linha. Chegou aqui a uma função. Opa, se é uma função, meu programa, a minha execução sai da função principal, vem aqui em cima na minha função x, por exemplo, de carregar os dados para o vetor, e executa essa linha, essa outra linha, essa linha, essa linha, essa linha, essa linha, e termina. Terminou isso, o meu fluxo de execução volta para o programa principal, tá? Então, deixa eu só voltar aqui que alguém entrou, para ele não perder a explicação, né? Então, meu fluxo do programa volta para a função principal, né? Nós temos isso aqui, e além disso agora, meu próximo comando aqui, depois de executar todos esses comandos aqui em cima, seria o quê? Executar as instruções em cor vermelha, que também vai ser uma função a partir de agora. Então, eu dou um outro nome para essa função, por exemplo, função y, e implemento, desculpa, de novo, implementa a função y aqui em cima. E aí é o seguinte, executou essa função em cor verde aqui, né, a função x, vai executar a função y, ele vê que é uma função, vem aqui em cima, executa a primeira instrução em vermelho, a segunda, a terceira, termina o fluxo de execução, e aí sim volta para o meu programa principal para finalizar o nosso código lá embaixo. Tá? Então, a gente vai passar do modelo de programação que a gente tem aqui na esquerda, que é o quê? Uma única função chamada main, que é a principal, a partir de agora, para, mantendo essa única... Olha o tamanho agora da função main. Ela ficou bem menor do que essa aqui. Claro que ficou bem menor, porque agora nós temos duas funções sendo chamadas dentro dela. E dentro dela, essas funções possuem os seus próprios códigos, seja a função y e a função x aqui, por exemplo. Tá? Isso facilita um monte, por quê? Porque depois eu posso dar um Ctrl X nessa função y aqui ou na função x e utilizar em outro programa. Tá? Então facilita um monte. Então vamos lá. Como que a gente cria uma função? Gente, é simples. Antes do programa principal, nós vamos primeiro colocar o tipo de retorno da função. Meu Deus, professor, o que é o retorno? Gente, o retorno da função é um resultado que ela vai calcular e vai retornar para quem está utilizando ela, quem invocou, quem chamou essa função. Se você implementar a função com retorno, tá? Não é obrigatório, ela pode ter o retorno do tipo void, que não é nada, retorno nulo. Por exemplo, uma função que escreve na tela, que apresenta o menu na tela, ela pode ou não ter retorno. Eu posso escrever lá, opção 1 para tal coisa, opção 2 para tal coisa, opção 3 para tal coisa, e pronto, só escrever. Ou eu posso escrever essas opções e ler a opção que o usuário digitou e retornar nela a letra, o número que o usuário informou. Depende de como a gente vai estruturar isso. Vocês vão ver exemplos daqui a pouco. Então, olha só. Primeira coisa que a gente declara na função, né, é o tipo de retorno, se é void, se é int, se é char, se é struct pessoa, que a gente já viu, se é struct computador, se é struct qualquer coisa, né? Ou se é void, que é nulo. Aí nós temos o nome da função, e entre parênteses, nós temos os parâmetros. Cada parâmetro tem que informar o tipo dele e o nome dele. O tipo dele e o nome dele. Pode ter 0, 1 ou n parâmetros, ok? Isso aqui são as variáveis, por exemplo, int x, int y, uma função que faz a soma de dois valores. Ela recebe dois parâmetros, o parâmetro x inteiro e o parâmetro y inteiro. Poderia ser, tá? Dentro da função, aí você tem aqui ó, o abre chaves e o fecha chaves. Aqui dentro, pessoal, dentro do abre e o fecha chaves, aqui é o bloco da função. Tudo que acontece aqui dentro está no escopo, na visibilidade desta função que a gente vai dar um nome, tá? E aqui dentro eu posso declarar novas variáveis, igual a gente faz no programa principal. Eu posso colocar as instruções que eu quero desenvolver aqui. E se minha função retorna algum tipo de variável diferente de void, eu vou ter que colocar return variável de retorno, o tipo da variável que eu estou retornando. É igual lá no programa principal. Nós não temos lá int main, return 0 lá no final. Por que é o 0? O 0 porque minha função, no caso principal, ela retorna um inteiro.
tá? Então, esses são os elementos que compõem a declaração de uma função, ok? Na linguagem C, beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Não sei se está tranquilo, porém... Ah, tá. Beleza, tá tranquilo. Então, olha só. Vamos lá. Pessoal, olhem esse código, por favor. Prestem atenção nesse código. Vocês já conseguem entender esse código pelo que eu falei? Digo para vocês e repito novamente. Todo programa com uma ou mais funções, você começa a execução e a análise dele pelo função principal, pelo programa principal, tá? Então, olha lá. Void main, int A recebe 5 e B recebe 9. Beleza. Criou duas variáveis inteiras, A e B. Pode ver que aqui é o 1, é a primeira instrução a ser executada, a primeira linha a ser executada. E aí, ó, vai imprimir, escreve na tela um número. Esse número é o quê? Opa, olha aqui, ó, soma A, vírgula B. O que é isso? Pessoal, nós temos nesse programa aqui soma. Soma, abre parênteses, recebeu o A e o B, que foi declarado aqui na função main. O A e o B são os parâmetros da função soma. A função soma, aqui em cima, ela foi implementada antes? Foi, tá aqui, ó, soma. Ela recebe um int x e um int y. Então, aqui dentro, esse A se chama x e esse B se chama y. Aqui dentro, ó, dentro da função soma, tá? Mas qual que é o valor de A e de x? O valor de A e de x é o valor de A e de B. Desculpa. Qual é o valor de x e de y aqui dentro, pessoal, da função soma? Ué, é uma cópia do valor de A e de B. Qual que é o valor de A e de B? 5 e 9. Então, o x aqui vai vir com o valor 5 e o B e o y vai vir com o valor 9. Então, eu declarei uma variável aqui, abri o bloco, fechou o bloco aqui, ó. Declaramos uma variável resultado, que recebe o x mais y. E, vejam, int soma. Int é o tipo de retorno dessa função. Essa função retorna um número do tipo inteiro. Por quê? Porque eu quero fazer a soma de dois números e retornar a soma dos dois números. Então, return resultado. Resultado é o quê? A soma de x e y. Então, pessoal, o que acontece? Quando eu vou executar essa linha aqui embaixo na função principal, o printf é de um número. Esse número vai ser dado pelo resultado da função soma, que recebe como parâmetros o valor de A e B, valendo 5 e 9. Aqui dentro da função soma, eu calculo a soma de 5 mais 9, jogo na variável resultado e retorno esse resultado, que vai ser o quê? 5 e 9 me dá 14. Certo? Então, o resultado de toda essa função soma aqui é o número 14, que ele vai ser atribuído aqui ao %d, e eu vou mostrar o resultado. E aí, novamente, aqui, ó, na quinta execução aqui na linha, tá no item 5 aqui, que é a quinta instrução a ser executada, é um outro printf, vou escrever na tela um número, que é dado novamente pela execução da mesma função, porém com parâmetros, com valores distintos da anterior. Aqui era 5 e 9, e agora na próxima vai ser os valores 68 e 9. Tá? Então aqui, no lugar do x vai vir o valor 68, no lugar do y vai vir o valor 9. Então eu vou somar 68 mais 9, isso aqui vai dar 77, e aí eu vou imprimir no segundo printf aqui o valor 77 na tela. Então percebam que nós temos uma função soma declarada antes do meu programa principal, ela foi declarada, implementada uma vez, porém eu estou utilizando-a duas vezes. Uma com duas variáveis, dois parâmetros que são variáveis, A e B, valendo 5 e 9. E na segunda vez eu passei de modo estático em código, né? Via código-fonte, os valores 68 e 9, ok? Ela funciona igual, porém, o valor de x e y vai variar conforme os parâmetros que eu passo para a função. Tudo bem, pessoal? Esse exemplo aqui, tranquilo? Vocês conseguiram entender? Bom, já que todo mundo falou que conseguiu entender aqui no chat, beleza? Tô brincando. Deve estar com delay. Mas se tiverem dúvida, vocês me parem, tá? A gente vai fazer exercícios com isso aí, ok? Aliás, daqui até o final da disciplina agora é muito exercício, beleza?
Acendi a luzinha aqui. Valeu. Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar agora de escopo de variáveis. O que é escopo? Visibilidade, tá? Ou acesso. Eu só consigo pegar alguma coisa se eu vejo ela, né? Com a mão. Então, assim, é a mesma coisa. Eu consigo acessar o conteúdo de uma variável se eu visualizo ela, se eu tenho acesso a ela. Então, nós temos na função as variáveis locais, as globais e os parâmetros formais. São 3 tipos aí de variáveis e parâmetros que a gente tem. Então, o que são as variáveis locais? São aquelas declaradas dentro de uma única função ou bloco de comando. Ela só pode ser referenciada, essas variáveis aí, dentro daquela função onde ela foi declarada. E elas deixam de existir, gravem isso, deixam de existir ao final da execução da função ou bloco de comando ali. Elas são invisíveis para outras funções. Jesus, professor, não estou entendendo nada. Então agora você vai entender. Então olha só, olha esse código aqui, gente. Vocês já conseguem analisar ele. Vamos lá. Novamente, eu tenho um programa, por onde eu começo a analisar? Pela função principal. Opa, void main aqui, main. Função principal, é o main. Na função principal, a primeira coisa está chamando pares. Ué, existe uma variável pares aqui dentro? Não. Pares, abre e fecha parênteses. Isso aqui é uma função. Peraí, existe alguma função pares implementado anteriormente? Vamos ver aqui para cima. Ímpares, não. Opa, void pares, que não recebe parâmetros, 0 parâmetros. Ó. Podia colocar void aqui dentro também, tá? Mas não é necessário. Então, olha só. Então, beleza. Vou executar meu programa principal. A primeira execução é uma função que está implementada aqui em cima. E aqui em cima, nós temos a função pares, que não recebe parâmetro e não retorna nada. Ela retorna um valor nulo. Ela não tem return aqui. Pode ver aqui embaixo, ela não tem return. Então, declarei uma variável aqui, ó, int count. Esse count aqui, pessoal, ele é uma variável declarada dentro do escopo dessa função pares somente. Eu não consigo acessar count aqui dentro do main e nem dentro do ímpares. Então, count é uma variável local que só pode ser acessada, modificada dentro de onde ela, do bloco ou função onde ela foi declarada, que é da função pares. Então, eu declaro uma função count recebe 2, count menor ou igual a 10, né? Enquanto o count for menor ou igual a 10, faz o quê? Imprime 2, depois count recebe o que ele tem mais 2. Então, 2 mais 2, 4. Então, count é 4, 4 é menor que 10, imprime 4, depois imprime 6, depois imprime 8 e depois imprime 10. Então, aqui vai imprimir os números pares de 2 até 10, ok? Terminou isso aqui, volta meu fluxo de execução lá para o programa principal, escreve na tela um pula-linha, um contra-barra N, né, depois da função pares, e aí chamou uma nova função, que é a função ímpares. Existe uma função ímpares implementada anteriormente? Existe. Está aqui, void ímpares, não recebe parâmetro, ok? E nós declaramos aqui uma variável i, da cor vermelha, né? Esse i recebe 3, enquanto i for menor ou igual a 11, o que eu faço? Imprime o 3 na tela. Aí soma 2 com 3, então i vai valer 5. 5 é menor que 11, imprime 5. Soma 2, vai ser 7. 7 é menor que 11, vai ser... Imprime o 7 na tela, imprime o 9 na tela, e imprime o 11 na tela. Então, aqui vai imprimir os números ímpares de 3 até 11. Terminou a execução disso aqui, essa variável some da memória, tá? É apagada da memória o i. Veja que eu não consigo acessar o i aqui em cima e nem aqui embaixo, tá? Então, ela some da memória e meu programa volta aqui para o final do função main e acaba o meu programa, minha execução do meu programa principal. Então, pessoal, nesse contexto, neste exemplo, nós temos exemplo de 2 variáveis locais. Por quê? Porque são declaradas dentro da função pares, que é a variável count, e dentro da função ímpares, que é a variável i. Elas são locais a cada uma dessas funções. Tudo bem? Tranquilo? Conseguiram entender? Que eu não consigo acessar i e count, por exemplo, dentro de main? Aqui dentro eu não posso fazer dentro do main i recebe 10. Não posso. Eu não tenho acesso. Ok? Beleza? Bom, então vamos lá. O que são variáveis globais? Se nós temos as locais, nós temos também as globais, né? As globais são declaradas fora de qualquer função e, portanto, são acessíveis em qualquer função do seu programa. É mais ou menos o seguinte, pessoal.
As variáveis globais, elas são compartilhadas e acessíveis por qualquer função do meu programa, inclusive a principal, tá? Então, ela pode servir como um canal de comunicação entre as funções, permitindo transferências ou compartilhamento de valores entre elas. Porém, contudo, todavia e no entanto, eu não gosto de utilizá-las. Não é interessante utilizá-las quando você tem um programa muito extenso, muito complexo. Porque imagina o seguinte, meu programa tem 1.500.000 linhas. Se eu tenho uma variável global, significa que eu posso usar essa variável global em qualquer uma dessas 1.500.000 linhas. E aí eu tenho um erro com essa variável. Aonde que está o erro? Você vai ter que procurar nas 1.500.000 linhas. Então não é uma boa prática utilizar isso, mas eu vou mostrar para vocês como funciona essa ideia, né? Então vamos lá, olha lá. Estão vendo aqui, pessoal? Essa página, esse slide aí, pessoal, eu já coloquei em prova, inclusive. E a galera sempre erra. Sempre. Por quê? Porque não presta atenção na aula. Ou não está nem assistindo a aula, né? Mas o que acontece? É simples aqui. Aqui eu coloquei duas cores, né? Nós colocamos aqui duas cores, em vermelho e em azul. Só para diferenciar. Na prova eu não coloco em cor. E aí o pessoal se confunde. Então vamos lá, vamos entender esse código. Por onde nós começamos? Pelo main. Então vamos lá. Void main. Int i recebe... Desculpa, int não. I recebe 0. Pessoal, dentro da função main, que é a função principal, nós declaramos a variável i? Não. Não. Esse i aqui, ó, vermelho, ele está sendo declarado aqui, fora de qualquer função. Não está dentro da função main, nem de subtrair, nem de somar. Está fora de todas. Então, esse i, que foi colocado em cor vermelho propositalmente, ele é um i global. Todo mundo acessa, todo mundo pode ir ali, pegar o valor dele, alterar, fazer o que quiser, tá? Veja, eu tenho um programa aqui com umas 15 linhas, né? Imagina se eu tivesse 1.500.000 linhas. Bom, vamos lá. Então, quando eu faço i recebe 0 dentro do main, esse i aqui vai ser o i vermelho, tá? E aí o que acontece? Chamou a função somar. Beleza, chamou a função somar. Existe a função somar lá em cima, sem nenhum parâmetro? Ah, tem aqui, ó. Void, não retorna nada, e ela não tem nenhum parâmetro de entrada, beleza? I recebe mais igual a 1. Veja que aqui dentro eu também não declarei nenhuma variável i, não tem um int i aqui dentro. Então esse i aqui existe. E é quem? É o i que foi declarado lá fora de todas as funções do global. Então, ele tinha qual valor antes? 0. Agora passa a ter o que ele tinha mais 1, ou seja, 1. Então, quando eu vou imprimir aqui na tela agora, função somar, qual é o valor de i? Olha aqui embaixo. I igual a 1, beleza? Esse é o resultado. Ok, terminou a execução aqui dessa função somar, volta para o meu programa principal. Próxima linha é a chamada de outra função, né? Função subtrair. A função subtrair, pessoal, existe? Ah, existe aqui em cima, ó, subtrair, não recebe nenhum parâmetro e não retorna nada. Beleza. Olhem agora a pegadinha. Int i recebe 10. Estou declarando uma nova variável i. Professor, na linguagem C, na primeira aula, o senhor falou que não pode ter duas variáveis com o mesmo nome. Sim, não pode. Dentro do mesmo escopo, dentro do mesmo subprograma, dentro de uma mesma função, não pode, tá? Porém, percebam que este i em vermelho aqui, ele foi declarado fora de todas as variáveis, fora de todas as funções. Então, ele é global, tá? Ele fica num outro segmento de memória que a gente tem no computador, não vou entrar em detalhes. Já esse i aqui, ele pode sim ser declarado, mas ele só vai existir enquanto eu estiver executando a função subtrair. Ou seja, dentro desse escopo, abri o bloco aqui do subtrair, fechou. Nessas linhas aqui, eu posso declarar um novo i, utilizar ele. Quando terminar essa função, esse i aqui azul, ele some, ele é apagado da memória e só continua existindo um, que é o i em cor vermelha, tá? Que é o global. Então, olha só. Int i recebe 10 e menos igual a 1, significa 10 menos 1.
I recebe o que ele tem, menos 1, né? Então, I é 9. Aí eu vou imprimir função subtrair. Qual que é o valor do I? Tá aqui, ó. Função subtrair, o valor do I é 9. Isso aqui vai ser impresso, ok? Por quê? Porque esse I aqui é local. Local. Percebam, não é um I global. O I azul é local a função subtrair. Nós vimos anteriormente. Acabou essa função aqui, esse I some da memória, é apagado, esse 9 é apagado da memória. E eu vou imprimir aqui novamente. Função main, valor de I, qual que é? Esse I aqui, pessoal, não é o em azul, porque aquele foi apagado da memória quando a função acabou de ser executada. Esse I aqui continua sendo o I global, aquele em vermelho, que tinha o mesmo valor de antes, 1. Então, vai imprimir o valor I igual a 1 aqui. Então, percebam, pessoal, que nós temos aqui o I global, em vermelho, e o I local, declarado dentro de uma função em azul. Professor, e se eu quisesse usar o global dentro de subtrair? Você tem que apagar o int aqui e usar o I aqui, fazer I recebe 10. Aí você estaria trabalhando com o I global, tá? Porém, nesse caso aqui, se eu declarei uma nova variável I aqui dentro, ela é somente local. Só existe enquanto a função é executada. Tudo bem, pessoal? Conseguiram compreender isto? Tomara que tenham conseguido, postem aí, se não, me avisem, tá? E realmente, pessoal, eu falo que eu cobro esse slide na prova, igualzinho. Só que eu não deixo azul e vermelho. E a galera erra, né? É importante vocês saberem disso, apesar de que não vai ter prova em si, né? Bom. Parâmetros de uma função, pessoal. Os parâmetros são as variáveis que aparecem na lista de parâmetros que fica entre parênteses. Então, olha lá. Nós temos essa função aqui, ó, float. Essa função retorna um float. O nome dela é calcular média. Detalhe, pessoal. Minha sugestão é que quando vocês forem criar as funções, criem as funções exprimindo a ação que ela vai desenvolver ou o processamento que ela vai fazer, o que ela vai retornar. Por exemplo, calcular média. Eu sei que essa função faz o quê? Cálculo de uma média. Média de quem? Bom, nesse caso aqui nós temos 3 parâmetros inteiros. Int A, B e C. Professor, qual é o nome que eu dou para esses parâmetros? O nome que você quiser. Só que se você deu um nome aqui A, B e C, dentro da função você tem que trabalhar com A, B e C. Se for X, Y, Z, dentro da função eu trabalho com X, Y e Z, ok? Então, olha só, essa função recebe 3 parâmetros e ela retorna a média de 3 parâmetros, que é o quê? Returne um número entre parênteses aqui, porque isso aqui vai ser um número, né? A mais B mais C dividido por 3. Ponto. Beleza? Essa função retorna um número, ok? Então, os parâmetros, pessoal, são valores, né, ou variáveis, que a função recebe de quem está chamando ela, de quem invocou essa função. E permite que uma função passe valor para outra, tá? Essa passagem pode ser por cópia ou por referência, tá? Porém, nós não vamos entrar em detalhe. Nós vamos utilizar geralmente por cópia aqui, tá? Na nossa disciplina. No entanto, é importante vocês saberem a diferença. A passagem de parâmetro por cópia ou valor, nós trabalhamos com áreas distintas de memória, tá? Então, assim, aquilo que eu falei. Se eu tenho, nesse exemplo aqui, ó, o 5 e o 9 são 2 valores. A é 5, B é 9, beleza. Quando eu passo o 5 e o 9 aqui, o X são criadas uma nova área de memória, né? Para X, uma nova área para Y, com uma cópia do valor 5 e com uma cópia do valor 9. E aí eu trabalho com esses valores aqui em cima, tá? Isso é por cópia. Já por referência, utiliza ponteiros, né? Na linguagem C, e a gente não vai entrar em detalhes nessa disciplina sobre isso, ok? Beleza? Quem quiser conhecer, tá? Me avisa que eu passo um material bem interessante para trabalhar com ponteiros. E com ponteiros, isso permite com que eu trabalhe com uma mesma área de memória, áreas de memórias iguais, tá? Um ponteiro é basicamente uma referência para o endereço de memória, tá? Qual endereço? Qualquer endereço de memória, né? Mas aí quem tiver interesse, me avisem aí. No contexto da nossa disciplina, o mais importante é vocês saberem que a passagem de parâmetros é feita por cópia, beleza? E agora, pessoal, uma coisa que a gente trabalha bastante também, por exemplo, eu posso passar no parâmetro de uma função, uma lista, um vetor, né? Uma matriz que vocês já conhecem. Então, eu gostaria que vocês olhassem esse código aqui
e eu pergunto para vocês. Vocês conseguem compreender o que esse código está fazendo somente olhando o quê? O programa principal? Dá para entender? Não? Bom, se não dá para entender, eu vou explicar para vocês aqui, tá? Por onde que a gente começa a olhar um programa com funções? Novamente, pela função main, programa principal. Então, olha lá, int tan. Opa, esse tan aqui recebe 6. Beleza, é uma variável que recebe um tamanho, 6, por exemplo. Int v tan. O que é isso? Estou declarando v, que é um vetor que possui tan elementos, ou seja, 6 elementos, onde cada elemento é um inteiro, um int. Beleza? Até aqui tranquilo. E aí nós temos aqui, ó, le underscore vetor. Isso, abre parênteses, recebe primeiro o parâmetro 1v, que é o vetor, e o segundo parâmetro é o tan, que é um número inteiro. Opa, le vetor é uma função. Eu coloquei aqui propositalmente em cor azul. Essa função, o que ela faz? É só você ir lá e executar ela, ó. Executou a primeira linha, segunda, terceira. É uma função, eu vou lá no código da função, e aí declaro um int i, que é local, que a gente acabou de ver, para i começando em 0, i menor que tan, i mais, printf mostra o valor de i, eu vou ler o número para o endereço de quem? Vetor na posição i. Pessoal, esse é o código que lê valores para um vetor com tan elementos. Só isso. Quem é esse vetor v aqui, ó? É o mesmo vetor que está aqui embaixo, é o mesmo v que foi declarado aqui, tá? E esse tan aqui? Esse tan tem o mesmo valor, uma cópia desse tan que é 6. Então eu vou ler 6 valores para o vetor v aqui dentro. Terminou essa função, meu programa volta a executar aqui e chamou a função imprime vetor. O que a função imprime vetor faz? Olha o nome dela, imprime vetor. Então o que ela faz? Ela imprime os valores do vetor. Como? Então quando eu vou executar essa função, eu venho aqui dentro da função, meu código, meu processador vem aqui dentro, pega essa instrução, declara uma variável i, faz esse for e imprime todos os valores do vetor. Por exemplo, valor 0 é vetor na posição i, valor 1 é vetor na posição 1, valor 2, vetor na posição 2, e assim por diante. E aí, terminou isso aqui, volta a execução para o meu programa principal, e nós chamamos uma outra função, chamada o quê? Inverte vetor, que também recebe o vetor e o tamanho dele. O que inverte vetor faz? Entra aqui dentro, declara um i e um temp, faz um for. Jesus, professor, o que é isso aqui? Gente, se eu tenho um vetor que tem de tamanho 3, que tem os valores 5, 10 e 15, essa função faz o vetor depois ter o valor 15, 10 e 5. Ela inverte os valores, inverte o primeiro com o último, o penúltimo, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante. Não acredito, professor. Cara, pega esse código aqui e nós vamos executar já, tá? Mas ela faz isso. Prestem atenção nessa lógica aqui, tá? Prestem atenção, isso aqui é lógica. Você percorre o vetor até o meio e vai trocando os elementos, tá? A gente vai fazer isso aí daqui a pouco. Beleza? Depois de executar essa função, nós novamente chamamos a função o quê? Imprime vetor, que já está implementada. Implementamos uma vez, estamos usando 2 vezes, né? Então, olha lá, ela vai imprimir o vetor com os valores invertidos. Professor, eu não acredito nisso. Não sei se é verdade. Então, se você não acredita e não sabe se é verdade, eu vou pegar esse código, eu vou dar um Ctrl+C aqui, eu vou vir aqui no meu replit, e eu vou compartilhar o código com vocês. Então, vamos lá. Loguei aqui na parada. Beleza. Continue com o Google. Ótimo. Olha só, pessoal. Prestem atenção no que vai acontecer aqui agora. Né? Aqui. Vamos criar aqui, ó, funções. Tá? Criei uma parada chamada função aqui. New replit, linguagem C, funções. Vetor com funções, tá? Beleza. Olha lá que coisa linda. Eu peguei aquele código. Acredito que vocês estão visualizando aí. Se não estiverem, por favor, me avisem, tá? Deixa eu baixar aí, pronto. Ainda dá para enxergar, pessoal, aqui? Se não der para enxergar, vocês me avisem. Eu aumento aqui a tela, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Pronto, acho que fica melhor assim
para vocês. Então, eu vou copiar o restante do código aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Pronto, colei. Beleza? Vamos só mudar para int aqui, porque esse compilador exige que seja no padrão Cians. Beleza? Aqui eu vou dar um tab. Return 0. Pronto, por quê? Porque a função main, ela retorna um valor inteiro. Então, tem que retornar, quando eu terminar meu programa, executar o valor 0. Beleza. Então, vamos lá. Vou executar esse código, tá, pessoal? Vou executar esse código sem fazer nada. Eu só colei aqui a parada. Eu queria só indentar ele bonitinho. Vou deixar só indentado. Ah, vou compartilhar com vocês. É claro, né? Vou só indentar aqui e deixar compartilho com vocês. Pronto. Invite. Generate a link. Copy. Mike, copy. Ok? Então, ó. Código funções com vetor. Beleza. Tá aí no código compartilhado com vocês. Então, vamos lá. Vou executar. Falei que é só executar a parada. Tá lá. Executei. Tá parado aqui, ó. Esperando o quê? Onde que meu programa tá parado? Declarei um int tamanho 6. Né? Chamou a função levetor. O que tem dentro de levetor? Tá aqui dentro, ó. Declarou uma variável local i menor que tam, blá, blá, blá. Tá parado aqui, ó. Leia um número decimal por endereço de vetor na posição 0, porque o i começa em 0. Então, imprimiu isso aqui na tela. Tá aqui, ó. Elemento 0, qual é o valor? O valor do elemento 0 é 8. Oh, shit. Agora sim, vou colocar. Vou ativar o num lá. Pronto, 8. Beleza? Vou dar um enter. Quando eu dar um enter, vai pedir o valor na posição 1. Olha lá. É 7. O valor na posição 2 é 55. O valor na posição 3 é 456. O valor na posição 4 é 1000. Beleza? O valor na posição 5 é 10. Ok? Quando eu dar um enter, quantos elementos tem meu vetor? 6. Então, eu vou ter lido 6 valores. Quando eu der um enter aqui. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Sequencialmente, vai imprimir esse vetor na tela, vai inverter o vetor e vai imprimir de novo ele na tela. Olha lá, ó. Pá. Meu Deus, professor, não entendi. Ó, até aqui eu digitei. Aqui, ele imprimiu o meu vetor na tela. Olha lá, ó. Ok? Imprimiu o meu vetor na tela. E aqui ele imprimiu o vetor como? O vetor invertido. Professor, não entendi. Calma, vou te explicar agora. Vamos deixar esse programa mais fácil de vocês entenderem. Quando for executar a função levetor, eu quero imprimir o nome dela. Printf. Isso aqui, ó. E pular a linha. Só para pular a linha. Para vocês saberem que está dentro dessa função. Tudo bem? Assim vocês vão saber que está dentro da função. Ó. Só vou imprimir isso aqui na tela, pessoal. Ok? Beleza? Tranquilo? Agora, quando imprimir a função imprime vetor, eu quero imprimir isto aqui na tela. Printf. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou instrumentando o código para vocês verem a sequência de execução. E aqui, nós vamos imprimir isso aqui, ó. Printf. Opa, desculpa. Invert. Oxi, aí. Olha lá, ó. Beleza. Olha, pessoal, como agora vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Olha, tem um erro aqui? Ah, tá, faltou um T aqui. Então, olha lá. Olha lá, vou executar de novo, hein? Vou executar de novo. Prestem atenção. Limpando a parada aqui, executando novamente. Olha lá. Primeira coisa, chamou a função levetor, que é a primeira, que é imprimir isso aqui na tela e está esperando eu carregar os valores para o vetor. Vamos lá. Vamos colocar 45, 68, 8, menos 5, 1000 e 145. Olha o que aconteceu agora, pessoal. Imprimiu o vetor, ó. Primeiro, li os valores do vetor. Tá aqui, ó. Li, informei os valores. Depois, imprimiu o vetor na tela. Chamou aquela função imprime vetor. Tá lá os mesmos valores que eu informei anteriormente. Agora, executou a função inverte vetor. Veja que não imprimi nada de dentro de inverte vetor, não tem nenhuma outra impressão, né? Ele só fez esses processamentos aqui, esses cálculos.
E agora, depois que terminou isso aqui, ele executou novamente a função imprime vetor. Olha os valores do vetor. Vejam se não inverteu. O primeiro elemento na posição 0 é o 145, depois de inverter. Tá certo? Tá certo. Por quê? 145 era o último elemento. Tá? O primeiro elemento era o 45, que eu tinha informado. Agora passou a ser o último elemento do vetor. Vejam que os valores foram invertidos. O primeiro passou a ser o último, o segundo passou a ser o penúltimo e assim por diante. Tá? Então, isso aconteceu aqui dentro da função inverte vetor. Ok? Vocês podem depois entender. Mas qual que é a lógica disso? Né? A lógica disso é bem simples. Eu pego o primeiro elemento, acesso o último. Como que eu acesso o último? Por meio desse cálculo aqui, ó. Eu acesso o último e inverto os valores deles. Pego o segundo elemento, acesso o penúltimo e inverto o valor. Pego o terceiro elemento, pego o antepenúltimo e inverto os valores dele. E assim por diante. É o que o código faz aqui. É importante vocês entenderem essa lógica aqui. Beleza? Então, pessoal, o que esse código faz? Vocês estão percebendo que eu usei a função imprime vetor duas vezes para dois vetores distintos? Tá? Então, a gente imprime. Qual que é a vantagem? Eu olho esse programa principal aqui, eu já sei o que meu programa faz. Ah, esse programa aqui cria um vetor, lê valores para esse vetor, imprime. Depois ele inverte os valores desse vetor e imprime de novo o vetor. Facilmente. Olha quantas linhas tem no programa principal de código. 4. Certo? Certo. Imagine colocar mais isso, e mais isso, e mais isso dentro do programa principal. E detalhe, eu ia ter que implementar duas vezes a função imprime vetor. Eu ia ter que fazer esse código aqui, ó, duas vezes, tá? Eu agora, dessa maneira, com funções, eu implemento uma vez e uso várias, quantas eu quiser. Por isso que facilita a reutilização de código. Beleza, pessoal? Vocês podem acessar o código aí e tal, vai ficar disponível para vocês. Tranquilo? Tudo tranquilo até aqui? Todo mundo acordado aí? Bom, é isso aí, tá? Valeu, Andrei. Ainda bem que está vivo aí. Então, vamos lá. Então, pessoal, o que eu tinha passado de funções... Perdão. Do atual. Era basicamente isso aí, ó. Tá? E só para finalizar funções. Uma função ela pode não retornar valor, aí em vez de colocar int, ou float, ou struct, alguma coisa aqui, você coloca void, né? Ou um int, por exemplo. Essa função aqui, ela faz uma soma de dois números e não retorna o valor, ela só imprime na tela os valores. Essa segunda função, ela retorna um valor, que é o quê? A soma dos dois números. Então, essa é a diferença, tá? Uma função que retorna ou não. Quando vocês vão construir função que retorna ou não? Depende. Depende do que vocês precisam, tá? Se vocês precisam de algum valor que ela calcule, ela vai retornar. Vocês configurem ela para retornar e assim por diante. Primeiro exercício aqui, ó. Escreva um programa que mostra uma tabela de temperatura, graus Celsius e Fahrenheit. Isso aqui vocês já fizeram, esse programa. Esse exercício, tenho certeza que vocês já fizeram. Porém, contudo, todavia e no entanto, vocês devem refazer a maioria dos exercícios que vocês já fizeram, agora, dessa vez, usando funções, tá? A tabela é uma tabela, o programa deve usar uma função que converte a temperatura em Celsius para Fahrenheit. Ou seja, a função se chama Fahrenheit. Ela recebe como parâmetros um valor, um número real, que é a temperatura em Celsius. E ela usa essa fórmula aqui, que é 9 sobre 5 vezes a temperatura em Celsius mais 32, e retorna o resultado desse cálculo, que é a temperatura em Fahrenheit. Tá? Ou seja, para determinado grau Celsius, eu tenho um determinado grau Fahrenheit. Ok? E aí tem o exercício 2, que é o quê? Escrever um programa que armazene... É bem parecido com o código que eu passei para vocês. Basta vocês modificarem o código para calcular a média, que vocês já sabem, calcular a média de vetor, o maior valor, o menor valor. Vocês já sabem fazer tudo isso aqui. Só que agora é para refazer, utilizando uma função para cada item. Para o item A, para o item B, para o item C, D e E. Ok? Essa é a atividade que é para ser feita. E tem o exercício 3, que é para vocês desenvolverem utilizando funções. Vocês provavelmente já fizeram esse exercício sem utilizar funções. E agora é para fazer utilizando funções. Provavelmente tem exercício desse aqui na lista 3, que está disponível aí para vocês, tá? Opa, alguém chegou, galera. Alguém chegou aqui.
Isso, o Carlos entrou aí, tá? Carlos que entrou agora, a aula vai ficar gravada, tá? Tudo quem já viu do conteúdo aí de funções até o momento. Então, pessoal, tem esses 3 exercícios aqui para vocês fazerem. E já está disponível no SIGA, se não me engano, a lista 4, que é basicamente a maioria dos exercícios que vocês já fizeram, porém, vocês vão refazer. Pode, inclusive, pegar os códigos que vocês já fizeram e adaptar eles para utilizar funções, ok? Essa é a ideia aí da lista 4 de vocês. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês de funções é isso, tá? Como eu falei para vocês no começo da aula, hoje é dia 27, é uma aula de funções e manipulação de arquivo, a lista 4. A aula que vem é uma aula onde eu vou... desculpa, essa aqui é uma aula síncrona, que vai ser no sábado, se não me engano. Amanhã, inclusive. E aí nós temos uma aula parcialmente síncrona na semana que vem, onde eu vou resolver vários exercícios da lista 3 e da lista 4 com vocês, desde que vocês tentem fazê-los antes, ok? Então, para quem perdeu a aula de funções que eu passei agora, vai ficar gravado, vocês podem rever essa aula, é importantíssima. Talvez a aula mais importante. Eu acho, para mim, a lógica de você trabalhar com funções é o mais importante da disciplina, tá? Exceto if, repetição, else, essas paradas aí que é o básico, vocês terem em mente o conceito, a estruturação de programas, utilizando subprogramação ou funções, é essencial hoje em dia, né? Tanto que o paradigma orientado a objeto também tem algumas coisas similares aí. Não é desse jeito, mas utilize esses conceitos. Se você souber esse conceito de função, né, você vai facilmente aprender o paradigma orientado a objeto. Bom, só para finalizar, tá? Então vai ficar a lista 4 para vocês fazerem aí. Se sobrar tempo hoje eu resolvo o exercício 1 ou 2, tá? Porque agora a gente vai ver a segunda parte da aula, tá? Que é bem rápido e é uma parte bem simples, que é o quê? É o uso de manipulação de arquivos digitais. Deixa eu encontrar aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? Essa é a segunda parte da aula, já está disponível lá no SIGA, tá? Agora que vocês sabem o que é função, fica mais fácil a gente fazer estruturar os programas, mesmo que eles fiquem mais complexos, né? E é importante também, inclusive todos os grupos que vão fazer o trabalho final vão utilizar arquivos, inclusive funções também, tá? Todos os grupos. Então, olha só, nós vamos aprender agora, basicamente, como os fundamentos da manipulação de arquivos na linguagem C. O que são arquivos? Gente, simples. Simples, ó. Pega um computador esse igual o meu aqui, ó. Tudo isso aqui é um arquivo, né? Se eu vim aqui com o botão direito, clicar no novo documento texto, cadê? Aqui, ó. Novo documento texto. E aqui dentro eu colocar aqui, ó, documento.txt. Dentro desse arquivo aqui eu edito e coloco um texto. Olá, mundo. Gente, isso é um arquivo digital. Está armazenado no meu computador, ó. Esse arquivinho aqui, tá? Então, nós vamos aprender a criar esse arquivo, ler, alterar, modificar, por meio da linguagem C, ok? Essa é a ideia, beleza? E uma diferença, esse é um arquivo texto. Por quê? Porque eu consigo ler o que está dentro. Se eu abrir um arquivo PDF com o bloco de notas, por exemplo, eu não consigo ler o que tem dentro dele. Olha lá, ó. Esse é um arquivo PDF, que é da aula de hoje, ó, de funções. Vou pegar esse arquivo PDF aqui e vou abrir com um bloco de notas. Cadê o bloco de notas? Aqui. Vocês conseguem entender esse código aqui, que está aqui dentro? Não. Porque esse é um arquivo PDF. Ele só é compreensivo, aberto, lido da maneira correta, adequada, por um programa que sabe o algoritmo de decifrar, né, de interpretar esse arquivo, que é um arquivo PDF. Por exemplo, o Adobe Reader sabe. Então, olha lá, eu não consigo visualizar o conteúdo, porque ele não é um arquivo texto, é um arquivo binário do tipo PDF, ok? Então, vamos lá. Cadê? Acho que eu perdi, cara. Tá aqui, ó. Vamos falar dos arquivos agora. Gente, vocês vão entender que essa aula é muito simples. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Não. Tá ok, professor? E boa. Então, olha lá, pessoal. Primeiro a gente vai saber o conceito de arquivo e depois a gente vai ver o que durante a aula?
Como abrir arquivo? Eu posso abrir um arquivo para fazer várias coisas, para ler, para gravar, para ler e gravar, né? Eu posso abrir um arquivo de uma maneira texto, de uma maneira binária, tanto faz, né? E além disso, a gente vai ver alguns exemplos aí no final aí com arquivos. Então, qual que é a ideia, pessoal? Um arquivo pode estar associado a qualquer dispositivo no computador de saída, né? Como, por exemplo, uma impressora, um teclado, um disco rígido, um pendrive, o que vocês imaginar. Para a gente ter acesso aos dados em um arquivo no computador, ou no disco rígido, ou no pendrive, é necessária a definição de um ponteiro especial do tipo file, tanto faz, tá? Tem que ser file maiúsculo, tem que ser maiúsculo. Então, se eu declarar uma variável, arc, por exemplo, asterisco, file, esse asterisco significa arc, ela aponta para um arquivo do tipo file. Então é isso aqui, pessoal. Esse nome aqui, arc, vocês podem dar o nome que vocês quiserem, arquivo, arquivo texto, resultado, qualquer coisa, tá? Então, se a gente declarar uma variável dessa maneira somente na linguagem C, eu já consigo trabalhar com arquivo, tá? Então, nesse caso aqui, arc é o ponteiro que será usado para executar as operações no arquivo. Quais as operações que a gente vai executar no arquivo? Bom, alguém já implementou todas essas funções para a gente trabalhar com arquivo. A gente só tem que aprender a usar, né? Então, a primeira função que a gente vai trabalhar com arquivo é a fopen. Gente, olhem o nome da função. F de file, open de abrir. O que essa função faz? Abre um arquivo para eu ler, para eu gravar, tanto faz. A gente que define isso, né? Fclose. O que essa função faz pelo nome? Fecha um arquivo. Fclose. Fputc. O que significa isso? Colocar, escrever, um caractere no arquivo. Escreve uma letra no arquivo. Tá vendo? FgetC, lê uma letra do arquivo. Fprintf, gente, printf vocês conhecem. Escreve na tela do computador. Fprintf significa escreve no arquivo. O que você pode escrever na tela, você pode escrever exatamente igual no arquivo. Ok? Nós vamos usar bastante fprintf. Fscanf, horas. Se scanf, a gente lê um valor, um texto do teclado, fscanf, eu leio um texto, um valor do arquivo. Vocês estão entendendo a lógica? O nome da função já é bem claro no que ela faz, né? Nós vamos trabalhar com fEndOfFile, é uma função que retorna verdade se você chegou no final de um arquivo texto, por exemplo, um arquivo binário, se você leu todo ele já. Fread e fwrite são funções para trabalhar com arquivos em modo binário. O foco da aula e do trabalho de vocês é arquivo texto. Porém, eu vou apresentar para vocês e vou dar códigos e exemplos de leitura e escrita também com arquivo binário, tá? Então vamos lá, como é que a gente começa? Primeira coisa, vocês precisam abrir um arquivo. Como? Por meio da função fopen. Esse é o cabeçalho da função. Como que eu abro um arquivo? Aqui, ó. Primeira coisa, define, ó, ponteiro para arquivo. Então, PA aponta para, que é o asterisco aqui, file. Aquele arquivo específico ali que a gente falou, né? PA recebe fopen. A função fopen, ela abre um arquivo cujo nome é passado no primeiro parâmetro aqui, ó. Por exemplo, arquivo.txt, tá? Podia ser qualquer nome. Mas a gente coloca geralmente arquivo texto, txt, por padrão, né? Vírgula, entre aspas duplas aqui tem um W. O que é esse W? Esse W significa write. Abre o arquivo .txt para escrever, jogar conteúdo nele, ok? Beleza? E aí, geralmente a gente coloca isso aqui, ó. If PA igual a null, ou seja, se eu não consegui abrir um arquivo, não tinha espaço no meu disco, já tinha um arquivo com aquele nome aberto, por exemplo, vai dar um erro. Então, PA, o ponteiro, vai receber sempre null da função fopen, caso algum erro ocorra, ok? E aí, o que acontece? Se um erro ocorrer, termina o meu programa. O arquivo não pode ser aberto e termina o programa. Return 1 aqui,
termina o programa. Isso aqui é padrão, pessoal, tá? Padrão. Então, isso aqui vocês vão ver que vai ter, inclusive nos exemplos que eu vou passar para vocês. Como que você pode abrir um arquivo? De vários modos. Você pode abrir um arquivo para ler, read, R, para leitura. W, para escrever, write, né? Para escrever no arquivo. A, para adicionar conteúdo ao final do arquivo, fazer um append no arquivo. Ou R+, você abre um arquivo para leitura e escrita, ok? O arquivo deve existir ou um erro vai ocorrer. Estão vendo? Existem vários modos de abertura de arquivo. Professor, qual que eu vou usar? Não sei, depende do que você quer. Na computação, a resposta da maioria das coisas é depende, tá? Tem o modo de abertura W+, vocês vão usar bastante, provavelmente, né? O que ele faz? Ele cria um arquivo vazio para leitura e escrita. Se um arquivo já existe, ele é apagado o conteúdo. Pode ser que vocês não usem, não queiram usar isso aí, tá? Vamos supor, você faz um trabalho lá para guardar os contatos. Cada vez que eu abro o meu programa, eu apago todos os contatos guardados. Então, você não pode usar o W+. Você tem que usar o quê? O A+. Tá? Que você abre um arquivo para leitura e adição de coisas no final. Aí você vai usar o A+. Tá? Então, tem vários modos de abertura de arquivo aí. Então, para binário, pessoal, são aqueles mesmos modos que eu já apresentei para vocês. R, W, A. Porém, no final aqui tem a letra B. AB, por exemplo, WB é escrita binário. RB, eu abro um arquivo para leitura do tipo binário, tá? WB, mesma coisa, e assim por diante. Beleza? Nós não vamos trabalhar muito com arquivo binário, mas eu já vou deixar um código prontinho para vocês de como funciona. Todo arquivo que eu abro, antes de terminar meu programa, eu preciso obrigatoriamente fechá-lo com o método, ou a função, desculpa, fclose. Beleza? Fclose, fecha o arquivo. E para saber se eu cheguei no final de um arquivo, eu uso a função fEndOfFile. Final de arquivo. Tá? Essa função vai retornar um valor diferente de 0, caso eu chegue no final do arquivo. Então, quando ela for igual a 0, significa que eu não li todas as linhas, ou todo o conteúdo daquele arquivo. Ok? É importante vocês saberem que, para arquivo, o caractere especial de final de arquivo no Windows é Ctrl+Z e no Linux é Ctrl+D, ok? Gravem isso, nós vamos usar. Quais funções a gente eu vou explicar para vocês? Na verdade, eu não vou explicar. Eu vou falar aqui o que elas fazem e eu vou mostrar o código. É muito mais produtivo e rápido e útil. Então, vamos lá. fgetC, o que ela faz? Faz a leitura de um caractere do arquivo. fputC, ela faz a escrita de um caractere no arquivo. fgetS, ela faz a leitura de uma string, ou seja, um conjunto de caracteres de um arquivo. fputs, o que ela faz? Ela escreve uma string com determinado número de caracteres dentro de determinado arquivo. Leitura formatada, fscanf, você lê o conteúdo de um arquivo seguindo determinada formatação para determinada variável do seu programa. E escrita formatada, você escreve no arquivo determinado texto, conteúdo formatado, fornecendo os valores das variáveis que a gente quer utilizar. Meu Deus, professor, isso está muito complicado. Eu não estou entendendo nada desse negócio de arquivo. Como é que eu vou usar essa parada? Calma. Tu vai ficar feliz quando eu te mandar os códigos, né? Então, vamos lá. Para finalizar arquivos binários, eu vou dar exemplo para vocês, mas nós provavelmente não vamos utilizar, mas vocês saibam que funciona, que é útil, tá? Os arquivos binários permitem a escrita de blocos de bytes em arquivos. Principais funções são fread e fwrite, tá? E aqui tem, ó, pessoal, o cabeçalho, os parâmetros dessas funções, né? O buffer, o número de bytes que eu quero escrever, a quantidade de elementos e o ponteiro para o arquivo aqui. Vocês não precisam saber nada disso. Saibam que fread eu leio determinado número de bytes binário de um arquivo para uma variável no meu programa para eu fazer um cálculo posterior. E fwrite, eu fiz um cálculo no meu programa, eu quero gravar num arquivo binário, eu vou usar o fwrite, tá? Saibam isso. Então, a partir de agora, tá? Caramba, acho que eu não postei para vocês, mas eu vou mandar já, ó. Eu vou disponibilizar no SIGA, pessoal, 6 exemplos de códigos fontes, tá?
O que esses códigos fazem? É só você ler esse slide aqui que você vai entender. Ó. Gravar e ler char.c. É leitura e escrita de caracteres em arquivo texto. Gravar e ler string.c. É leitura e escrita de uma string completa, um texto, um parágrafo, sei lá, uma frase, em um arquivo texto. E esse aqui, ó, vocês vão usar para o trabalho de vocês, ó. Gravar arquivo temperaturas.c. Por que eu não fiz exercício 1 de funções lá, que era lista de temperaturas Celsius e Fahrenheit? Porque está aqui, nesse exemplo, tá? Então, olha só. Gravar arquivos temperatura.c, ele escreve de modo formatado os valores em um arquivo texto chamado arquivo temperaturas.txt. Ler arquivos temperatura.txt, o que ele faz? Ele pega esse arquivo texto aqui, arquivo temperaturas.txt, e lê os valores deles e mostra na tela do computador. Tá? Faz o processo reverso, ok? Então aqui a gente tem código que lê, que joga no arquivo o conteúdo e que lê esse conteúdo do arquivo. E os dois últimos códigos são para manipulação de arquivo binário. Gravar arquivo binário e ler arquivo binário, ok? E esse é o nome do arquivo que eles manipulam, ó, ok? Então, pessoal, estudem essas funções, fprintf, fscanf, fread, frwrite. Esses códigos, pessoal, estão todos aqui nos slides, ó. Por exemplo, o código 1 ali, lá, gravar e ler char.c. Tá aqui, ó. Esse é o código, tá? Código 2, é esse aqui. Gravar e ler string. O código 3, que vocês vão usar muito, é esse aqui, ó. É só a gente entender. A gente já vai entender essa parada, tá? E esse aqui, também, ler arquivo de temperatura.c. E aqui o gravar arquivo binário, ó. Pessoal, são poucas linhas, mas isso aqui já gera um arquivo. E ler arquivo binário.c. Então, os códigos estão todos disponíveis aqui nos slides, porém, eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Quer ver? Ó, é isso aqui. Deixa eu abrir lá o cigarro para vocês. Já vou fazer a chamada também, né? Ai, deve ter caído a parada aqui. Estamos mais 15 minutos, a gente termina a parte de conteúdo, tá, pessoal? Então, olha só. Estou adicionando aqui no cigarro para vocês. Oh, shit. Aqui. O código dos arquivos. Eu esqueci de colocar. Me desculpem aqui, ó. Códigos, exemplos de manipulação de arquivos em C. Então, olha só. Já vou adicionar esse código aqui para vocês. Vocês podem, inclusive, baixar esse código aí e testar, tá? Então, já está no SIGA de vocês. Se der F5 aí, vai aparecer para atualizar a tela. Tá aqui, ó, código de exemplo. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou baixar esse arquivo que eu acabei de enviar. Fiz o download para o meu computador. O que eu vou fazer no meu computador? Vou vir aqui no desktop e vou criar uma pastinha. Qual o nome da pasta? Arquivos. Tá? Arquivos. Beleza. Colei lá o meu zip, ó. Meu arquivo zipado. Vou descompactar ele, botão direito, descompactar aqui. Beleza. Opa, olha lá. Vou até apagar, pessoal. Olha lá. Aqui dentro, pessoal, vocês vão ver que tem vários códigos. Vocês conseguem enxergar aí? Esses códigos aqui, ó. São códigos. Olha lá. Gravar arquivo binário. Gravar arquivo temperaturas. Gravar e ler char.txt e assim por diante. Então, aqui nós temos 6 códigos. Esses 6 códigos estão explicados aqui, o que ele faz, o que cada um deles faz. Vamos pegar um deles. Vamos pegar esse aqui, ó. Gravar arquivo temperaturas.c. Vamos lá? Gravar arquivos temperaturas.c. Vou abrir ele, ó. Abrir com... vou abrir aqui com o meu CodeBlocks, tá? Vou abrir com o CodeBlocks na minha máquina, fica mais rápido. Então, olha só. Poderia abrir no Replit também, tá, pessoal? É só colar lá o código. Então, olha o código aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui o código. Estão vendo? O que esse programa faz aqui, ó? Não sei. Sabe o que nós vamos fazer agora? Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vocês estão vendo esses arquivos aqui? Eu tenho algum arquivo texto aqui? Não. Quer dizer, só esses códigos fontes, né? Que são arquivo texto. Então, agora, ó, eu vou dar um nome aqui, ó. Tem, ó, char vão ter o nome, ó, arquivos temperatura.txt. Beleza? O que esse programa faz?
Não sei. Eu vou executar esse código aqui, ó. Compila. Ó, compilei, vai aparecer um... Ó, apareceu o código executável aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Se eu dar um Enter aqui, eu vou executar esse programa, que é esse programa aqui, tá? Porém, eu poderia executar aqui, ó, Run. Mas não, eu vou vir aqui e vou dar um Enter. Olha lá, Enter. Dei um Enter. Este programa converte temperaturas Celsius para Fahrenheit, gravando-as em arquivo. Informe quantas temperaturas Celsius você quer converter. Eu quero converter 235 temperaturas Celsius, ok? Vocês estão enxergando isso aqui que eu estou mexendo, pessoal? Olha lá. Vocês conseguem enxergar aí, pessoal? Tomara que consigam. Então, olha só, eu coloquei que eu quero converter da temperatura de 1 até 237. Arrumei aqui, ó. 37. Vou dar um Enter. Pronto, eu dei um Enter, acabou meu programa. Vocês observaram que surgiu isso aqui, ó? O que tem aqui dentro? É um arquivo do tipo TXT. O que tem lá dentro? Uou! 1, 2, 3, 4, blá, 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 blá. Temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit. Olha lá embaixo. Vai até 237? Olha lá. Oh, shit. Olha lá. Foi até 237 ou não? Foi. Olha lá. Ó. Professor, não estou acreditando. Ok? Se você não está acreditando, eu vou vir aqui, eu vou dar delete. Apaguei, ó. Não tem nada aqui. Não tem nada. Agora eu vou executar daqui, ó. Executei. Quantas temperaturas você quer converter? 1000. 1000 temperaturas agora. Enter. Arquivo temperatura.txt gravado com sucesso, programa terminado. Beleza? Olha lá meu código agora. Opa! Olha aqui, pessoal. Criou de novo o arquivo. Será que tem 1000 temperaturas convertidas aqui? Opa, começou em 1, vai até 1000. Estão vendo? 1000 linhas. Converteu, ó. 1000 temperatura 1000 em graus Celsius equivale a 1832 em grau Fahrenheit, tá? Vocês viram que eu escrevi tudo no arquivo, né? Como que funciona esse código depois de a gente executar? Vamos ver lá, ó. É isso que vocês têm que entender aqui agora. Declarei o nome do arquivo, beleza. Criei variável float, Celsius, Fahrenheit, I e Q. Abri o arquivo para W+. Estão vendo? Escrita e leitura. Abri para escrita e leitura. E aí eu escrevi na tela, este programa converte temperatura, gravando, informe quantas você quer converter. Aí eu leio o valor da quantidade, que é quantas temperaturas eu quero converter, para a variável Q. Aí eu fiz um for com I começando em 1 até Q vai ser minha temperatura em Celsius, né? Então, Celsius recebe, o I é uma variável inteira, Celsius é float. Então eu faço o I recebeu a variável inteiras em float, a variável I, só que formatada no tipo float, né? 1.0 em vez de 1. E aí, ó, Fahrenheit recebe 1.8 vezes Celsius mais 32, que é aquela fórmula. E olhem aqui, pessoal. PA é o meu arquivo, que se chama o quê? Arquivo temperaturas. Fprintf, escreva no arquivo PA, entre parênteses, entre aspas duplas aqui, ó. Olha o que vai escrever lá, ó. %.2f, um tab, %.2f, e um pula-linha. O que é isso? Vamos abrir aqui, ó, o arquivo de temperatura. Tá lá, ó. Oh, perdão. Vamos abrir aqui, ó. Opa. Olha lá. Tô abrindo aqui, ó. Esse é meu arquivo de temperatura. Olha o formato, pessoal. Percebam. Um número com 2 casas depois do ponto, depois um tab, depois um tracinho, depois um tab, outro número com 2 casas depois do ponto e pular linha. Olha lá. Um número com 2 casas depois do ponto, um tab, um tracinho, outro tab. E o número com 2 casas depois do ponto e depois pulou linha. Então veja que esse formato é o que está ali. Professor, eu queria escrever na primeira linha aqui Celsius e aqui Fahrenheit. Cara, é muito difícil. Olha só. Copio essa linha. Antes de eu escrever todas as temperaturas, aqui, ó. Eu escrevo no arquivo PA, isso aqui, ó. Celsius.
Aí eu vou manter o tab, vou manter o tracinho, vou manter outro tab, vou escrever aqui a temperatura Fahrenheit. Olha agora, pessoal. Vou executar novamente. Salvei e vou executar novamente meu código agora. Compila e executa. Quantas vocês querem converter? 1536 temperaturas. Enter. Enter. Vamos ver o código lá? Vamos abrir aqui, ó. Abrir. Arquivos temperatura. Abrir. Olha lá, ó. Escrito Celsius e Fahrenheit, que eu acabei de alterar. E tem 1536 temperaturas, vamos ver? Olha lá. 1536 temperaturas. Vocês viram que eu modifiquei meu programa ali? Então eu posso escrever o que eu quiser no arquivo, tá? Então, antes de terminar o programa, eu fecho o meu arquivo PA. Então, essa é a lógica, tá? Agora, pessoal, agora, eu vou até apagar isso aqui, porque agora a gente vai fazer o processo inverso, tá? Salvei aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o arquivos, ler arquivos temperatura, abrir o código. O que esse código faz? Ele pega o arquivos temperatura.txt, que vai ser esse aqui, ó, esse aqui. E o que esse código vai fazer? Abre o arquivo para leitura e fala o seguinte, printf, as temperaturas abaixo foram lidas do arquivo tal. E aí escreve Celsius e Fahrenheit na tela do computador. E enquanto não chegar no final do arquivo, PA, que eu acabei de ler aqui, abrir aqui em cima, ó, para leitura, enquanto não chegar no final do arquivo, para cada linha dele, eu quero fazer o seguinte, leia o conteúdo seguindo a mesma formatação, jogue o valor do primeiro %F para Celsius, o valor do segundo %S para a variável Fahrenheit. E escreve na tela do computador o valor de Celsius e Fahrenheit. Então, olha, se eu executar esse código, pessoal, ó, compilei, eu vou executar esse código. O que vai aparecer na tela do computador? Preste atenção. Olha lá. As 1536 temperaturas do arquivo que eu acabei de gerar, ó. As temperaturas abaixo foram lidas do arquivo tal. Professor, eu não acredito. Eu não estou acreditando. Então, se você não acredita, é o seguinte, ó. Olha só. Esse programa está lendo até a temperatura 1536. Eu vou apagar manualmente 2 temperaturas do final do arquivo. Então, vamos lá. Fechei. Vim aqui no arquivo. Vou lá no final dele. Vou apagar aqui, ó. Deletei, e vou salvar, ó, salvei o código, salvei meu arquivo de temperatura. Vou executar esse programa aqui de novo, ó, executei. Olha lá. Leu até a 1534. Vejam que eu tô, por meio do meu programa na linguagem C, eu tô pegando um arquivo texto, lendo o conteúdo dele e mostrando na tela. Eu poderia fazer algum cálculo e tal e tudo mais, tá? Então, pessoal, esse código, esses 2 códigos, vocês provavelmente vão utilizar no trabalho final, tá? Então, é importante saberem disso. E tem, pessoal, os outros códigos que eu passei ali são bem similares, ó. Esse aqui é ler e gravar string, mesma coisa, tá? Esses 2 são para arquivo texto, ok? E aqui é para arquivo binário, tá? Só que, detalhe, arquivo binário, vou até mostrar para vocês, ó. Vou executar, ó. Quer ver? Vamos fechar aqui, fecha e vou abrir agora. Se eu abrir aqui, ó, gravar arquivo binário, ó. Vamos dar um nome para esse arquivo aqui, ó. Vamos mudar o nome desse arquivo. Por exemplo, arquivo binário.dat. Então, ó, o que esse arquivo faz? O que esse programa faz? Gera um número aleatório para ir até tan tem tamanho 10. Ah, eu estou gravando 10 números aleatórios de um vetor no arquivo binário. É isso, ó. Escreva no arquivo binário, né, o vetor que vai ter 10 números aleatórios. Vou executar isso aqui, ó. Compila e executa. Conteúdo do vetor gerado. É esse aqui. Número de elementos gravados no arquivo, 10. Que arquivo? Ora. Que arquivo? Vamos ver. Tem algum arquivo binário aqui chamado arquivo binário.dat? Tem aqui, ó. Opa, tá lá, ó, o primeiro, pessoal. Arquivo binário.dat. Vou abrir ele, ó. E aí, vocês estão entendendo o que tem nele? Não, vocês não estão entendendo o que tem nele. Mas eu digo que tem dentro dele. Tem 10 valores de um vetor. Só que está gravado de modo binário. Vocês não entendem, tá?
Quem entende? Só se eu tiver o programa que sabe ler esse formato. Esse programa é esse aqui, ó. Abrir, ler arquivo binário. Cadê? Ler arquivo binário. Tá lá. Só que agora eu tenho que fornecer o mesmo nome do arquivo, ó. Arquivo binário.dat. Então eu quero abrir o arquivo binário.dat, ó, atualizei o nome, e eu vou mostrar o conteúdo. Olha lá. Compila e executa. Número de elementos do arquivo, 10. Olha o conteúdo daquele arquivo, pessoal. É esse aqui, ó, os mesmos valores que eu gerei antes, tá? Só que agora eu consigo visualizar no número decimal, não é mais binário. Por quê? Porque eu li no formato binário e estou mostrando para vocês, via código, via programa, no formato qual? Que é o formato que a gente está exibindo? Decimal. Então, estou imprimindo o arquivo no formato decimal, %D. Beleza? Então, isso aqui é para manipular arquivos binários. Pessoal, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje de funções e arquivos. Os arquivos é bem simples, porque basta vocês pegar o código, executar, vocês vão entender o que acontece, tá? Se tiverem dúvidas, vocês já podem me acionar aí no chat e tudo mais. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada de hoje, ok? Vamos lá. Adrian. Quem quiser colocando mensagem no chat, pode colocar, por favor. Adriele, Andrei, Camila e Carlos. Então, vamos lá. Adrian, não vi. Adriele está. Andrei, Antônio, não vi. Camila e Carlos, beleza? Elian está. Elian. Tá, aí, Elian. Elian, Ellen, Isadora e Jaciele. Elian, Ellen, Igor, não vi. Isadora está, Jaciele está, beleza? Jaqueline, Larissa, Letícia e Lorena. Jaqueline, Jean, não vi. Larissa está, Letícia... Bárbara, tem 2 Letícias. Letícia Morel, beleza? Letícia Morel está... Cadê? Letícia Morel está, então a Vivian não está. E Lorena, Lidiane eu não vi também. Beleza? Luiz, Marlon, Mário e Ned. Luiz está, Marlon está, Mário e Ned. Beleza, não vi a Sara. Pessoal, por enquanto, quem está com falta na aula de hoje? A Adrian, Antônio, Igor, Jean Luigi, Letícia, Lidiane e Sara, ok? Se alguém tiver aí, me avisem que eu corrijo, caso eu tenha esquecido de alguém. Pessoal, esse é o conteúdo da aula de hoje, tá? Deixa eu só apresentar para vocês a atividade, a lista 4, que já está lá no SIGA A, ela tem poucos exercícios, tá? 15 exercícios, se não me engano, porém a maioria deles vocês já fizeram, mas basicamente vocês vão refazê-los utilizando funções, tá? Essa é a única diferença. Por exemplo, esse exercício vocês já fizeram, né? IMC, calcular o IMC de uma pessoa, mas você vai refazê-lo utilizando funções. E nós vamos ter tempo nas próximas aulas para fazer. Inclusive, na próxima aula eu vou resolver exercícios com vocês, que vocês tenham dúvida. Pessoal, então está disponível no SIGA lista 4. Alguma pergunta relacionada a funções ou arquivos que vocês queiram me fazer? Alguma dúvida? Eita. Aí. Estou aberto aí às sugestões, dúvidas e assim por diante, tá? Tranquilo? Isadora, Elian, beleza? Bom, essa aula vai ficar gravada, tá, pessoal? A parte de conteúdo ali, quem quiser rever, ler e tal, pode acessar posteriormente, tá? Logo depois da aula eu já coloco ela online. Aula que vem, eu gostaria que vocês não faltassem, tá? Na próxima sexta-feira, porque eu vou resolver exercícios com structs, né? Struct pessoa, que são os tipos de agregados de dados heterogêneos. Vou resolver exercícios com funções para vocês, que são as 2 listas que faltam, lista 3 e lista 4. Então, se vocês tentem fazer os exercícios, que vocês tiverem dúvida, venham a aula que vem e fala, professor, estou com dúvida do exercício X, nesse ponto não consigo fazer assim, assim, assado. Aí eu vou ajudar vocês e vou resolver junto com vocês. Então, utilizem essas aulas que são parcialmente síncronas para tirar as dúvidas, ok? Nós vamos ter muitas aulas agora de exercício,
Por quê? Porque eu quero que vocês estudem no horário de aula os nossos exercícios. Beleza? E claro, pessoal, vou tirar dúvida do trabalho final, se tiver, e assim por diante. Beleza? Alguém ontem me mandou e-mail para adicionar no trabalho final em algum grupo. Quem me mandou e-mail está por aí? Eu não lembro quem era, gente. Eu tenho que ver no e-mail aqui. Eu vou descobrir. Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui, ó, peraí. Trabalho final. Não, não é aqui. É isso aqui. Vamos ver se alguém vai colocar ali. Não, ninguém. Pessoal, tô aberto aí para os comentários, dúvidas. Caso vocês não tenham, já fiz a chamada. De minha parte, vocês podem continuar estudando, trabalhando, resolvendo os exercícios aí. Quem quiser também tá liberado e tal. Mas assim, foquem na resolução dos exercícios. Isso é que eu peço para vocês. E não faltem a aula que vem, tá? Quem quiser abrir o microfone aí, tranquilo, pessoal. Se tiver dúvida também, fiquem à vontade. Bom, pessoal, então, se ninguém tem dúvida, nada, então, boa sexta-feira para vocês aí. Obrigado pela paciência, pela atenção. E é isso. Valeu? Tudo de bom, então. Até mais. Tchau, tchau, Isadora, Mário, Andrei, Jaqueline. Isso aí. Ned, valeu.